Olá, hoje vamos a uma aula de história. Vamos falar sobre preservar o passado. Como assim preservar o passado? Se nós estamos no presente, nós temos várias técnicas de preservar o passado. Aqui em Petrópolis temos algumas técnicas também que são usadas. Vocês já devem ter ouvido falar sobre o tombamento, casas tombadas. Não quer dizer que elas estão no chão, elas estão tombadas, mas vamos descobrir o que seria isso, né? Nós estamos aí no nosso capítulo 4, preservando o passado, preservar o passado, né? Então vamos lá, algumas fotos, algumas imagens que eu vou mostrar para vocês agora, para vocês entenderem um pouco mais sobre a história de São Luís do Maranhão. Vamos lá, crianças. Pedaços das histórias em paredes, ruas, casas, prédios. Já pensou? Já pararam para pensar nisso? Então, São Luís do Maranhão é rico nessa parte. São Luís do Maranhão, ele em 2020, ele está fazendo 409 anos. Já pensou? Muito legal, né? Muito tempo. Então, ele foi fundado em 1612. Isso, 1612. Lá pelos franceses que saíram de seu país em direção ao Brasil, que naquela época pertencia aos portugueses. Já pensou? Eles pertenciam aos portugueses. O Brasil ainda pertencia aos portugueses. Olha quanto tempo não faz isso, né? Então, naquela época, eles pretendiam ficar mais próximos, né? Ficar um tempão aqui. Mas acabaram não ficando. Mas mesmo assim, eles tiveram que voltar, né, para a França. Mesmo assim, eles colocaram o nome da cidade, né, de Luís, São Luís, em homenagem ao rei chamado Luís. Por isso que os franceses batizaram essa cidade com esse nome, porque eles homenagearam o rei deles, tá? E continuou assim. E eles ficaram pouco tempo, eles chegaram em 1612, foram embora em 1615. Então eles ficaram pouco tempo aqui, né? Pouquíssimo tempo, mas mesmo assim deixaram o nome marcado, né? E no Centro Histórico de Maranhão temos várias construções, muitas construções que são muito importantes. Essas construções, elas contam a história de São Luís do Maranhão. Como era naquela época, como viviam naquela época. Ela vai contando pedacinhos da história nas ruas, nas paredes que estão lá ainda em pé, nas casas, em cada pedacinho que ainda está por lá. Às vezes,
essa preservação, ela é feita ao acaso. Mas às vezes, essa medida de adoção dessa preservação, ela tem medidas legais. O governo vai lá e faz a parte dele. Ele dá uma adoção de medidas legais para a preservação, para a conservação daquele local, para que mais tarde seja contada a história daquele local. E para isso temos um órgão especial. Ele é conhecido como Patrimônio Cultural da Humanidade. Viu que legal? É o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico da Humanidade. Também pode ser conhecido, como eu já tinha falado, é o Patrimônio Cultural da Humanidade. Mas então esse órgão, esse tombamento, ele é feito pelo esse instituto, o IPAM, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Ok? Então nós temos mais uma coisa importante para aprender aí. Mas já paramos para pensar o que é tombamento? O que é tombamento? Vamos descobrir agora o que é tombamento. Adotar uma série de medidas legais que garantam a preservação e dificultando e proibindo qualquer prática que possa destruir ou modificar aquele bem. Aqui no Brasil, nós temos duas formas. Nós temos esse tombamento com bens imóveis. Imóveis, lembra o quê? Que não se movimentam, não é isso? Que são prédios, casas, ruas. Toda essa parte pode ser tombada. Então, se ela for tombada, ela não pode ser mais modificada, nem destruída, nada disso. Ela é protegida pelo IPAM. No tombamento aqui no Brasil também entram os bens móveis, que aí eu estou falando das pinturas, né, que são artísticas, né, das pinturas, dos quadros, das esculturas, toda essa parte artística, né, que está relacionada a bens que podem se mover, se movimentar, nós podemos movimentá-los de um lugar para outro, ok? E também temos os bens que são imateriais. Como assim imateriais? Como? Imateriais são aqueles que nós escutamos, nós dançamos, como a capoeira. A capoeira, ela é tombada, ela é um bem do Brasil. A capoeira, o tambor de crioulo, são as festas típicas, também entram nessa parte. Tudo isso entra na parte dos bens tombados, que são bens imateriais. Olha que legal, gente. Nós temos então o tombamento, ele ajuda a proteger a nossa história. Ele ajuda a proteger, a nos resguardar para os próximos, os nossos descendentes, terem também a chance de conhecer um pouco da nossa história, de conhecer um pouco do nosso passado. Bem interessante, né? Então nós temos esse artifício do tombamento para poder ajudar. Em Petrópolis também, não só no Maranhão, em várias outras cidades do Brasil, nós temos essa parte também. Em Petrópolis nós temos várias casas, várias ruas que estão tombadas. Então, se elas estão tombadas, nem a cor pode ser modificada. Tudo tem que ser preservado. E esse órgão do governo vai lá fiscalizar. Você não pode fazer nenhuma obra se o governo não permitir. Se aquele órgão não der o aval dele, não der a permissão dele para você poder mexer.
E na fachada, na frente, você não pode modificar nada. O projeto tem que ser sempre o mesmo. Por quê? Porque não podemos mudar o passado. Nós temos que preservar aquele passado para outras pessoas poderem conhecer a história. Para conhecer um pouquinho mais sobre esse tombamento, sobre quais são tombados, né, do patrimônio histórico e artístico nacional, nós podemos entrar no órgão do governo que faz esses tombamentos, procurar lá na internet para poder estar mais a par do que está acontecendo, aonde eles estão, quais são tombados. Nós temos mais uma noção, né? Temos uma noção. Então é o www.ipan.gov.br. Aí lá vocês vão achar todos que estão tombados no Brasil, todos os bens tombados no Brasil. Vamos dar uma pesquisada lá depois, crianças? Bem legal, né? Descobrir esse Brasil imenso, a cultura e tudo mais. Várias cidades no nosso Brasil têm as suas histórias e também levam essa parte do tombamento junto com elas, para poder preservar. Nós temos lá Paraty, que são várias ruas que são todas tombadas. O chão nessas ruas é todo de pedra, aquilo lá não pode mexer, não pode asfaltar, não pode mudar nada, porque tudo ali está preservado, que é o passado, tudo preservado para contar a história daquele lugar. Em Goiás nós temos isso, lá em Olinda nós temos várias coisas tombadas em Olinda, várias igrejas tombadas. Ouro Preto, nossa, quantas coisas tem tombadas em Ouro Preto. Tudo isso nós temos algumas fotos no nosso livro, né? Bem legais aí para a gente poder ter uma noção. Vocês já ouviram falar de Aleijadinho? É o Antônio Francisco Lisboa. Aqui nós temos no nosso livro uma breve biografia dele, conta um pouquinho da história dele. Vamos lá. A data de nascimento de Antônio Francisco Lisboa é incerta. Alguns afirmam que foi em 1730, outros dizem que foi em 1738. Naquela época não havia certidão de nascimento, o que dificultava precisar esse tipo de informação. Escultor, entalhador e arquiteto, suas obras podem ser visitadas em igrejas e ruas de Ouro Preto e de outras cidades históricas mineiras. Depois de adulto, Lisboa passou a sofrer de uma doença que limitava os movimentos e feria o corpo. Mas não parou de trabalhar. Seus ajudantes lhe amarravam aos instrumentos de trabalho nas mãos e assim ele entalhava altares, construía esculturas e decorava igrejas. Por conta de suas características físicas, ficou conhecido como Aleijadinho. Morreu em 1814, mas suas obras permanecem para nos ensinar e encantar. Para terminar, nós vamos organizar nossas ideias. Então aqui nós falamos sobre tombamento, que é um órgão que é o IPAN. IPAN faz isso, não é isso? E também vimos que no Brasil nós temos 3 tipos. Que organiza o bem material imóvel, que são as casas antigas, para preservar o passado das cidades. Nós temos também o bem material móvel, que podem ser as pinturas, né, que podemos carregar de um lado para o outro. Então eles são móveis, são bem material móvel. Escultura também entra nessa parte. E o bem imaterial. São o quê? São as danças típicas, as festas típicas,
que entra o que é a capoeira, que eu falei. Então, nós recapitulamos tudo aí. Está aí nossa matéria de história. Nossa, nós falamos sobre tombamento, nós falamos sobre o bem imóvel, bem móvel, bem imaterial. Agora nós vamos fazer nossos exercícios bem tranquilamente, ok? Fazer aquela leitura básica também no nosso livro, né, que não podemos faltar. Marcar o que for importante, tá? Marca direitinho o que vocês acham que é importante. Marca de lápis, que depois a tia Dani vai dar, ó, um ok com vocês na aula online, tá bom? E até a próxima, gente. Beijo, beijo, beijo. Amo vocês.